Sejam bem-vindos ao especial de Halloween do canal. Esse ano eu decidi fazer uma coisinha diferente e trazer para vocês sugestões de games que eu legitimamente gosto e que geralmente o pessoal não conhece. Então, não vamos listar aqui clichês como alguma coisa da franquia Resident Evil, nada de Silent Hill e nada de Fatal Frame. E também, em especial, nada de jumpscare tipo esse. Ou esse. Porque jumpscare efetivamente só vai te assustar por 5 segundos, daqui 5 minutos você nem lembra o que aconteceu. Então a gente quer games que impactem a gente por um tempinho um pouco mais longo que isso. E que por tabela possam nos divertir também. Então sem mais enrolações, nosso primeiro game. Esse aqui é o Dark Arms Beast Buster, game que foi lançado para o portátil Neo Geo Pocket Color, e ele é um spin-off, uma história alternativa no mesmo universo do que aquele game que a gente tem nos arcades chamado Beast Busters com S. Para quem não conhece o jogo original, da onde originou essa franquia, ele é similar ao The House of the Dead, só que, acreditem se quiser, é mais violento do que ele. Esse aqui, ao invés de ser um shooter on rails, como os games da franquia principal, ele é um jogo de ação com elementos de RPG. Só que diferente da maioria dos games que incorpora esse tipo de elemento de RPG, os atributos do personagem não evoluem. O que evolui é a sua arma, no caso aqui, armas, porque você tem a capacidade de adquirir e criar e evoluir várias armas. Essas armas vão melhorar com pontos de experiência que você ganha matando inimigos ou capturando, e elas podem mudar para formas mais fortes, conforme você vai alimentando elas com almas que você captura dos inimigos. Uma coisa bem legal desse jogo é que ele tem um ciclo de dia e noite que interfere com o gameplay. Inclusive, é uma coisa mandatória para você ter progresso no jogo. Quando você entra num cenário durante a noite, você tem mais dificuldade, você encontra inimigos diferentes e personagens diferentes. Durante o dia, geralmente você encontra inimigos mais fáceis. E outro detalhe bem legal é que se você entrar num cenário durante o dia, ele vai ter uma trilha sonora diferente do que quando você entrar nesse mesmo cenário durante a noite. O game, ele não é muito longo, mas eu sugiro a vocês, para quem for jogar, que vocês não fechem o jogo durante a sequência de créditos, porque tem uma surpresinha um pouco depois ali, que estende o tempo que você vai querer jogar. Então eu já deixo meio que avisado aqui, ele não é um game muito longo, não espere uma experiência muito longa por muitas horas, e a dificuldade dele também não é lá muito alta. Você vai ter uma boa facilidade porque você pode grindar almas e XP logo no primeiro cenário, então você já consegue armas com níveis e formas bem fortes logo de cara, dependendo da forma que você joga. Provavelmente o único momento que você vai encontrar alguma dificuldade vai ser numa certa dungeon secreta, que eu não vou falar mais a respeito. Minha segunda sugestão de game é o Harvester. Ele é um adventure de point and click, ou seja, você tem que clicar pelo cenário para encontrar certos itens, solucionar puzzles, que tem os cenários pré-renderizados misturados com sprites que são capturas de atores reais, incluindo alguns FMVs, aqueles videozinhos em live action. Logo de cara ele começa com uma história meio clichê, envolvendo aquela típica desculpa do personagem principal ter perda de memória, e a solução de quebra-cabeças que são relativamente simples. Mas aos poucos o game vai se tornando cada vez mais absurdo, ao ponto de quase nada fazer sentido. Conforme você vai jogando, quanto mais tempo você jogar, menos sentido algumas coisas vão fazer. E o ponto principal desse game, pelo menos é o que a maioria das pessoas destaca, é o gore e a violência apresentada de forma extrema, quase cômica. Um dos games que o pessoal destaca com relação a isso é o Phantasmagoria, só que no Phantasmagoria tem umas 2 ou 3 cenas apenas, porém no Harvester
o jogo inteiro você vai se deparar com cenas que podem te deixar desconfortável. E aí que deixa um porém para algumas pessoas. Tem alguns temas nesse jogo que podem deixar vocês desconfortáveis. Os temas podem incluir, mas não estão limitados a violência contra a criança, estupro, violência contra animais, assassinato, entre outras coisinhas fofas do tipo. Então se você estiver desconfortável em jogar um game que tem esses temas, ou você tem estômago fraco para violência explícita em várias partes do jogo, eu recomendo que você evite esse game aqui. O jogo permite que você salve o seu progresso a basicamente qualquer momento, o que é extremamente importante porque tem alguns pontos do jogo que você pode chegar até mesmo a um certo soft lock, entre aspas. Pode ser que você fique preso em alguma parte do jogo, simplesmente porque você não tem pontos de vida o suficiente para conseguir passar de uma certa parte, porque é aí que entra um dos pontos negativos do jogo. O combate, porque sim, é um adventure, mas tem combate, e na minha opinião não deveria ter. É frustrante, e infelizmente ele é mandatório em várias partes do jogo. Eu digo infelizmente porque as colisões, quando você tá lutando com alguma coisa, parecem que às vezes não estão funcionando. E lá pro final do jogo tem algumas partes que você vai ter que realizar combate, praticamente uma tela depois da outra. Então, felizmente, você pode salvar quando você quiser, e você pode carregar um save anterior caso você não esteja preparado para passar de uma certa parte, ou caso o combate esteja sabotando o seu progresso. Apesar de toda a escatologia, violência, o caramba 4, a história do jogo é interessante o suficiente para te fazer jogar pelo menos uma vez e chegar até o final. Ou pelo menos o suficiente para você ver um dos finais, porque uma coisinha que eu deixei de mencionar é que ele tem 2 finais. E seja lá o final que você decida escolher, porque é um final baseado numa decisão que você vai tomar lá pro final do jogo, então fica fácil de você assistir um final ou o outro. Em ambos os casos você vai sentir uma certa ironia pelo qual é o tema do jogo e pelo que aconteceu na vida real com o protagonista desse jogo alguns anos depois do lançamento. Eu vou deixar um link para quem tiver curioso com relação a isso aqui na descrição do vídeo. Oh no. I need some water now. Nosso último game também é um dos meus favoritos desse especial, que é o game Extática. Ele é um game de adventure também, mais pro lado do survival horror, que para quem assiste alguns segundos apenas de gameplay, provavelmente não vai achar que esse game tem um tom mais pesado, mais sério. Porém, eu acredito que seja aí que se esconde um dos maiores trunfos desse game. Os gráficos dele, logo de cara, vão te deixar curioso com relação a como é feito esse game. Porque ele não utiliza polígonos tradicionais, ele utiliza uma técnica com uma engine específica para essa técnica de renderização, para poupar poder de processamento do computador. Porque ele foi lançado numa época em que computadores tinha um poder extremamente limitado de processamento, especialmente de vídeo. O game foi originalmente lançado para o MS-DOS. E ao invés de utilizar polígonos tradicionais, ele utiliza elipsoides. Basicamente círculos que são esticados em direções diferentes com algumas coordenadas e profundidade para dar uma impressão de um modelo 3D com mais detalhes do que realmente tem. Então ele consegue criar personagens redondinhos e com certos detalhes que seria muito mais complicado e seria muito mais pesado para o hardware se ele fosse utilizar um método tradicional de renderização. Mas saindo do lado dos gráficos aqui, a trilha sonora do jogo também é muito importante na experiência. Nesse caso aqui então, é, digamos, uns 60% do que vai te manter
tenso o jogo inteiro. A trilha sonora te mantém desconfortável desde o primeiro segundo do jogo. Interessante que ela me lembra um pouco também, por algum motivo, a trilha sonora do filme Warlock. Para quem não conhece também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que é um filme bem antigo em que um bruxo viaja no tempo e é caçado por um caçador de bruxos, o Caramba 4. E assim como no filme do Warlock, a trilha sonora também te mantém meio desconfortável, porque você sabe que tem alguma coisa próxima de você, com uma atmosfera totalmente negativa. A tensão também acontece durante o jogo, porque por boa parte do jogo você vai ser perseguido por um lobisomem, que é basicamente imortal. Tecnicamente, ele não é. Você consegue matar ele se você tiver muita paciência, mas você tem que bater tanto nele com uma arma boa, que você provavelmente vai morrer em qualquer uma das suas tentativas. Então é mais prático, como num típico survival horror, você fugir dele durante o jogo inteiro. Tem também algumas pitadas de humor negro aqui e ali. Por exemplo, logo no começo do jogo tem alguns duendes, entre aspas, que vão espancar você e te capturar, e você tem que solucionar alguns puzzles para poder progredir em certas partes. Basicamente é exploração e solução de quebra-cabeça. E enquanto você está explorando o jogo e resolvendo quebra-cabeças, você vai ser torturado, tem gore, tem sangue, tem corpo enforcado e crucificado. Ele só é um pouco menos explícito que o Harvester devido à forma como os gráficos foram feitos, porque ele realmente é bem bruto visualmente em certas partes. A história do game é relativamente simples e ele também, como o Harvester, tem 2 finais possíveis, também dependendo de uma escolha que você faz uma certa parte avançada do jogo. A jogabilidade dele em si pode não agradar muitas pessoas, porque assim como o Resident Evil e games similares, ele tem um controle do tipo tanque, que você vira o personagem com 2 teclas ou botões e você vai para frente e para trás com uma setinha para frente ou para trás. Mas é fácil você se acostumar ao combate depois de alguns minutos, que você pode esquivar e golpear para derrotar os seus oponentes, que em algumas partes também é mandatório. O game foi lançado originalmente para o MS-DOS, então você pode utilizar o DOSBox X, por exemplo, para rodar ele. Mas ele também teve, algum tempo depois do lançamento original, uma versão raríssima lançada para Windows, e com alguns patches você consegue rodar isso em computadores modernos também. É recomendado que você utilize essa versão mais moderna que roda em Windows do que a versão de DOS, porque essa versão que foi lançada depois, ela tem praticamente o dobro da resolução original, e de maneira geral é um pouco mais fácil de você poder jogar do que utilizando através do DOSBox. Mas ambos são válidos. Você consegue jogar o game do começo até o final, tanto na versão Windows rodando no seu PC nativamente, quanto a versão de DOS rodando no DOSBox X. Oh no. Oh no, I don't like that. I don't like that. I really don't like it at all. Por último, eu venho agradecer aqui a todos aqueles que apoiam o canal, que foram as pessoas que tornaram esse vídeo possível. E até o próximo Halloween.